Olá, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar aqui a minha tia Lota, né? A primeira do... Foi a primeira aqui da fila. Deus te abençoe, tia. Um abraço aí para os meus primos, para o meu tio César. Olha aí, que sejas uma bênção. Deus abençoe. Ladário também já está aí na área. Boa noite, Ladário. Deus abençoe. Djalma também já está na área. Boa noite, Djalma. Vivian, a família toda aí, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Josiana também está entrando. Diaconisa Isabel. A paz do Senhor para todos vocês. O povo está entrando, vamos aguardar mais alguns minutinhos. Família Albuquerque reunida. Kellen, Rafael, Henrique. Irmã da Lota, Lourdinha. Oi, Lourdinha. Agora sim, caiu a ficha aqui. Agora caiu a ficha. Agora eu lembrei. Agora, quando você falou aí, sou irmã da tia Lota, agora eu lembrei. Claro que eu lembro. É muito tempo, né? Muito tempo. Vocês me viram criança ainda. É muito tempo. Mas claro que eu lembro de vocês. Claro. Família Iglesia está presente. Ó, a família Iglesia também está presente aqui. A minha prima Silvia. Na verdade, Silvia é família Correia, né? Lota Iglesia. Família Pimentel dos Santos. Olha aí. É a prima Silvia. Que bom que todos estão aí. 8h04, irmãos, aqui no meu relógio. Vou aguardar mais um minutinho só. 8h05 a gente inicia, né? A gente sabe que o pessoal vai entrando aos poucos, né? Vamos aguardar aqui, da 8h05, para a gente poder iniciar. Bom, enquanto isso, eu vou pedir que você abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João. Tá bom? Evangelho de João. Já deixa a sua Bíblia marcada aí, por favor. João 9. Tá? João 9, a partir do versículo 35. Bom,
Eu quero então orar com você nesse momento e gostaria que você então agora tomasse aí a sua posição de reverência, pois nós vamos falar com o nosso Deus nesse momento, vamos nos dirigir pessoalmente a Ele, e eu gostaria de fazer isso com você, aí onde você está, reunido na sua casa, com seus familiares. Gostaria que todos nós juntos pudéssemos orar neste momento. Vamos orar? Ore comigo em nome de Jesus. Senhor, eu venho à tua presença juntamente com esses irmãos que, apesar da distância, do distanciamento, mas se unem comigo agora em uma só voz e no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para rogar a ti, ó Pai, as tuas bênçãos, para declarar também o nosso reconhecimento da tua majestade, da tua soberania, do teu senhorio. Ó Pai querido, nós estamos com a tua palavra aberta, prestes, ó Deus, a declará-la, prestes também a entoar louvores de adoração ao Senhor. E pedimos que o Senhor, então, olhe para nós e receba esse culto, receba as nossas vidas, receba o nosso clamor, os nossos cânticos, tudo isso é para te adorar, ó Pai. Assim nós queremos declarar que cremos no teu nome, que cremos na tua existência, na tua pessoa, na tua divindade. Nós cremos no teu senhorio, nós cremos no Senhor. Ó Pai, venha nos ajudar a compreender a tua palavra, a entender as sagradas escrituras. Ajuda-nos, ó Deus, e glorifica o teu nome no meio da tua igreja, no meio deste povo que se reúne agora, em toda a face da terra, pelos quatro cantos deste universo. Glorifica o teu nome, sê exaltado, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom, irmãos, então nós vamos, nesta hora, entoar 2 cânticos, e eu espero que eles alegrem também o seu coração. Eu espero que você cante aí mesmo onde você está. Vamos cantar. Nós estamos aqui, não sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar.
coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, te damos honra. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos glória, te damos honra. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Por Ele, para Ele são todas as coisas. O que nele por Ele, para Ele são todas as coisas. O que nele por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão insondáveis seus juízos em seu caminho. Quão insondáveis seus juízos em seu caminho. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele
Pra sempre, amém. Amém. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor por esse momento de adoração. Espero que realmente os louvores tenham alegrado aí a sua vida, a sua casa. E para aqueles que estão chegando, chegaram agora, eu coloquei aí, no chat, João 9:35. Então eu peço para você abrir a sua Bíblia, porque agora nós vamos ler essa palavra. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com você, tá bom? Pronto. Tá bom? Tá aí, então, a minha tela, os slides que você está vendo, é o que eu estou vendo aqui também. Então, nós vamos juntos, tá certo? Fazer essa leitura do Evangelho de João, do versículo 35 até o versículo 41. Nós hoje vamos finalizar a exposição do capítulo 9. Essa já é a terceira semana em que nós nos debruçamos sobre este capítulo, tá bom? Então, para você que não acompanhou as semanas anteriores, você pode visitar o Facebook da Igreja Evangélica Congregacional de Soteco, porque as ministrações ficam gravadas aí no nosso Face. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse capítulo, é só você resgatar aí os estudos gravados das 2 semanas anteriores, tá bom? Então, vamos lá. Finalizando, então, esse capítulo 9. Eu vou fazer a leitura e você acompanha aí na sua Bíblia, na sua casa, onde você estiver. Eu estou com a versão Almeida, revista e atualizada. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então, afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Veja que interessante, né? Então, assim nós terminamos a leitura do capítulo 4, ou melhor, do capítulo 9, do Evangelho de João. Bom, o que está acontecendo aqui? Os irmãos que estão acompanhando aí já sabem que esse capítulo trata, basicamente, da cura de um cego de nascença, não é? Jesus curou esse homem, Jesus curou essa pessoa.
ela tinha uma deficiência física. E quando ela se encontrou com Jesus, Jesus, com compaixão, né, um ato de amor, de misericórdia, de graça, então cura essa pessoa, né? Bom, mas além da cura física, nós vimos que aquele episódio desencadeou também uma série de consequências. Por exemplo, a consequência com relação aos que conheciam aquele cego de nascença, né? Nós vimos a reação daquelas pessoas, né? Nós vimos também a reação dos fariseus que foram ao encontro daquele cego e o questionaram, né, a respeito aí daquilo que tinha acontecido com ele. E nós vimos também que os fariseus, não satisfeitos da resposta que obtiveram a partir do testemunho do próprio cego, também foram questionar os pais daquele homem. Diferentemente do próprio homem que recebeu a cura física, os pais se intimidaram com a ameaça dos fariseus, dos líderes religiosos, né, dos representantes da sinagoga. E não foram capazes de sustentar o seu testemunho acerca de Jesus Cristo. Não é verdade? Bom, acontece que os fariseus, depois de todo o alvoroço, depois de terem questionado o homem, os pais do homem, eles também vão à presença de Jesus. E aí a gente tem, então, o desenrolar da história e a gente chega, então, a essa sessão que nós lemos, você leu comigo, que é o desfecho desse episódio. Bem, mas vamos notar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, o versículo central deste capítulo 9, o qual nós estamos reforçando a cada sexta-feira em que a gente abre esse evangelho e se debruça sobre esse capítulo. O verso central é o 39, em que Jesus disse o seguinte: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Bom, talvez a pergunta que você esteja se fazendo nesse momento é o seguinte: será que Jesus está falando especificamente de forma literal? Será que Jesus está se referindo aqui aos que não veem literalmente? Será? Será que Jesus está falando dos cegos naturais? É interessante a gente parar e pensar sobre isso, não é mesmo? Bom, o alvo da lição, ao estudarmos o capítulo 9, é reconhecermos em Jesus Cristo a sua autoridade, tanto para questões físicas, né, do mundo material, quanto também a sua autoridade no reino espiritual, para as coisas espirituais que muitas vezes nós não somos nem capazes de enxergar, de perceber que estão acontecendo. A não ser quando o próprio Senhor, ele quer revelá-las a nós, né? E ele nos permite, por um ato de bondade, que nós enxerguemos aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? As verdades, por exemplo, do seu próprio reino, né? As verdades contidas nas Sagradas Escrituras. O homem depende da atuação de Deus na sua vida para que ele possa, então, enxergar espiritualmente. Mas o foco, então, é esse:
reconhecer a autoridade de Jesus como um ser soberano, como um ser que, apesar de ter vivido entre nós como homem, nunca deixou de ser Deus, continua sendo Senhor e, apesar de ter morrido, ressuscitou e vivo está. Então, Jesus é aquele que venceu a morte, Jesus é aquele que curou enfermidades, Jesus é aquele que expeliu demônios, Jesus é aquele que acalmou a tempestade, o mar, o vento, enfim, não há limites para a autoridade de Jesus Cristo. Joia? Bem, então, entrando agora especificamente nessa porção do texto que nós acabamos de ler, a gente então precisa ressaltar duas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, aquilo que está no versículo 34. Só voltando um pouquinho de nada, né, na sessão anterior, bem no finalzinho dela. No versículo 34, os líderes religiosos cumprem a ameaça que fizeram às pessoas que mantiveram o seu testemunho em favor de Jesus. Por exemplo, eles expulsaram da sinagoga o ex-cego, o homem que foi curado fisicamente por Jesus e, mesmo sendo ameaçado, né, de represália, mesmo sendo ali constrangido a negar o seu testemunho, ele se manteve firme, fiel e não retrocedeu. E aí ele teve que pagar um alto preço por isso. O versículo 34 diz que os líderes religiosos expulsaram aquele homem da sinagoga. Naquela época, isso era muito significativo. Talvez hoje, no nosso mundo ocidental, século XXI, a gente não tenha a exata noção da representatividade de uma expulsão como aquela. A pessoa expulsa da sinagoga era considerada uma pessoa pagã, era uma pessoa excomungada, vamos dizer assim, não é? E sabendo também que a sinagoga era um local de ensinamento, né, da sociedade, aquilo certamente representava para aquele homem, para aquelas pessoas que passassem por aquela situação, uma certa exclusão social mesmo, né? Então, foi isso que aconteceu com aquele homem por causa do seu testemunho. Mas veja o que acontece na sequência, e aí a gente entra justamente no versículo 35. No verso 35, olha aí para a sua Bíblia. A palavra de Deus vai dizer que depois daquele homem ter sido expulso da sinagoga, ele foi encontrado por Jesus. Não é interessante? Os religiosos expulsaram o homem, mas Jesus o acolheu. Jesus o encontrou. E com uma demonstração de afeto, né, Jesus se aproxima dele. Queridos, o que isso representa para a gente? Aquele homem foi expulso por causa do seu testemunho. Ele não retrocedeu. Isso significa que, em muitas ocasiões, o mundo também vai nos excluir, de alguma forma. A igreja, os crentes, os que creem em Cristo, de alguma forma estão também propensos a sofrerem represálias, né? A serem excluídos. E aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: nós estamos realmente dispostos a mantermos o nosso testemunho em favor de Cristo, mesmo sob ameaça, mesmo sendo constrangidos? Isso é importante, querido. Isso é importante. Nós não devemos esperar os aplausos do mundo.
Nós não devemos esperar que o Estado, que a sociedade abram, né, todas as portas para a igreja funcionar plenamente. Não, queridos. Não é isso que vai acontecer. Albert, por que você afirma isso? Ora, porque eu leio essa verdade nas páginas das Sagradas Escrituras. Eu quero levar você, aqui mesmo no Evangelho de João, até ao capítulo 15 neste momento. Quero que você abra a sua Bíblia, você está no capítulo 9, vamos avançar alguns capítulos adiante e ir até o 15. Eu quero que você leia agora os versículos 18 e 19 na sua própria Bíblia. Veja o alerta que o Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos. Ele disse assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então veja, algumas verdades importantes nós encontramos nestes 2 versículos que acabamos de ler. A primeira delas é que há uma oposição do mundo em relação ao próprio Senhor Jesus e, consequentemente, aos discípulos dele. Porque, pelo menos em tese, né, os discípulos devem ser como o mestre. E em sendo como o mestre, se tornam então semelhantes a ele. E todo aquele que é semelhante a Jesus torna-se inimigo do mundo. Porque o mundo não suporta as verdades pregadas pela igreja. E as verdades que a igreja prega, ou pelo menos deveria pregar, são aquelas estampadas nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. A igreja muitas vezes confronta o pecado das pessoas. Quando a igreja fala sobre a necessidade das pessoas se arrependerem, se converterem dos seus maus caminhos, abandonarem a mentira, a hipocrisia, a inveja, a cobiça, a maledicência, a arrogância, a prepotência, a incredulidade, o adultério, a prostituição, a lascívia, né? Essas coisas correm na contramão da correnteza natural do mundo. E isso, às vezes, confronta as pessoas. Isso incomoda, isso fustiga a mente das pessoas. Então, muitas querem um atalho, querem uma desculpa, querem um jeito para se desviar dessas verdades, para escapar, né, desses ensinamentos que Jesus veio trazer, dessas advertências, dessas repreensões, e isso gera, então, conflito. Então, a deboche, a sarcasmo, a ironia, né, a violência, a perseguição, há um cerceamento da liberdade religiosa, né, da expressão da nossa fé, da nossa prática de culto, da nossa liturgia, há um cerceamento. Tentaram calar Jesus. Você deve se lembrar do que aconteceu naquela semana em que o Senhor morreu. Ele foi preso injustamente, arrumaram testemunhas falsas para depor contra ele, caluniaram Jesus, injuriaram Jesus, até que o condenaram, sem ter cometido crime. E ele morreu, ele foi condenado, e morreu de maneira trágica, né? De maneira espantosa. Por isso é um sacrifício. Agora, uma outra coisa que nós precisamos também ressaltar, um outro ponto, é o desafio. O desafio de crer em Jesus. Olha para o versículo 35 e observe a pergunta que Jesus fez àquele homem. A indagação que Jesus fez àquele ex-cego
é muitas vezes a mesma indagação que a Bíblia nos faz. Olha o verso 35, vamos voltar lá para o capítulo 9. No verso 35, lá no finalzinho, Jesus disse: crês tu no Filho do Homem? Eu quero destacar para você o sentido dessa expressão Filho do Homem. Jesus já tinha usado essa mesma expressão para se referir a ele próprio como advogado e como juiz de toda a terra. Vamos voltar lá no capítulo 12 do Evangelho de Lucas agora. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Lucas 12, 8. Veja o que Jesus disse aqui. Jesus falou o seguinte: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Né? Vamos avançar um pouquinho. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Bom, o que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que, como um bom advogado, ele vai defender a nossa causa diante do Pai. Quando você tiver que se apresentar ou ser apresentado, Jesus vai estar do seu lado, te confessando, dando testemunho a respeito da tua fé, da tua devoção, da tua adoração. E antes que você seja condenado, Jesus, como um bom advogado, ele vai defender a nossa causa, ele vai advogar em nosso favor, e a Bíblia diz que ele então vai ganhar essa causa por nós. Jesus é o nosso advogado. É ele quem vai falar com o Pai a nosso respeito. Mas Jesus também usou essa expressão Filho do Homem para se referir a ele mesmo como juiz. Vamos agora ao Evangelho de João novamente, capítulo 5, verso 27. Vamos lá. Jesus disse, e lhe deu autoridade, ou seja, se referindo a ele mesmo, para julgar, porque é o Filho do Homem. Então veja que Jesus recebeu do Pai essa competência de julgar tudo e todos. Queridos, eu não sei se todos creem assim, mas a Bíblia revela que quando Jesus voltar, ele vai voltar como juiz e vai julgar tudo. E todos vão comparecer diante dele, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor, que ele é Rei. Queridos, nós vamos ser julgados. A Bíblia diz que uns serão julgados para condenação e outros serão julgados para salvação. Quem vai julgar é Jesus, o juiz. E quem também é capaz de fazer a nossa defesa como um bom advogado? O próprio Senhor Jesus. Então é importante que a gente entenda esses aspectos da autoridade de Jesus. Jesus como advogado e Jesus como juiz. E aí, irmãos, uma verdade que salta desses dois pontos que nós acabamos de mencionar aqui. Em relação a Cristo, nenhuma pessoa fica indiferente. Ou ela crê em Cristo e é salva por ele, e tem a seu favor a defesa do grande advogado, ou ela não crê em Cristo e é condenada pelo justo juiz de todo o universo. Qual é a sua condição nesta noite? Você que me assiste.
você que participa desse estudo. Qual é a sua condição? A Bíblia não oferece às pessoas um meio termo, uma coluna do meio. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos do outro lado. Não há como viver dividido. Por isso que a pergunta que Jesus fez àquele homem pode ser encarada como um desafio. Nós somos desafiados por Cristo a revelar os nossos sentimentos em relação a Ele. A Bíblia, a todo momento, está provando a nossa fé. Não adianta a gente simplesmente abrir a boca e falar que crê. Mas a gente precisa viver verdadeiramente como quem crê, como quem confia, como quem compreende as palavras de Cristo e obedece, né? Sabendo que Ele é Senhor, que Ele tem autoridade, né? Tanto para nos salvar como para nos condenar. Então é um desafio. Se Jesus fizesse essa pergunta para você, você crê no Filho do Homem? O que você diria? É interessante, né? Vamos ler o que está em Lucas, capítulo 11, versículo 23. Abre a sua Bíblia comigo, em Lucas 11, 23. Olha só. Jesus mesmo foi quem disse: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Veja, não há aqui uma terceira opção. Só existem duas. Ou você está ao lado de Cristo, e com Ele você ajunta, ou você está contra Cristo e você espalha. Né? Não tem como a gente se dividir nessa questão. Ou a gente crê no Filho do Homem, ou não crê. Tá bom? E fica aqui a sugestão, quero que você tome nota aí, e depois você lê o que está escrito em Marcos, capítulo 16, verso 16. Jesus disse, olha, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então, por isso que é um desafio. Né? Agora, vamos avançar um pouco mais no texto que nós lemos e tentar compreender o momento mais importante da vida daquele homem. Vamos voltar lá para João, capítulo 9. Vamos sair do Evangelho de Lucas, vamos retornar para o Evangelho de João 9. Volte comigo, por favor. Olha só. Vamos voltar no versículo 7. Veja o que aconteceu no versículo 7. Jesus disse para aquele cego, até então, no versículo 7, aquele homem era cego. Aí Jesus disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Enfim, isso aqui é o desfecho do milagre que Jesus fez ao restaurar a visão daquele homem. Bom, aquele homem, então, no versículo 7, recebeu uma cura física. Mas quando a gente chega aqui no versículo 37, a gente percebe que, além da cura física, Jesus operou na vida daquele homem uma cura espiritual. Por quê? Porque quando Jesus perguntou, crês tu no Filho do Homem? Aquele homem, que naquela ocasião já estava enxergando, literalmente falando, ele disse o seguinte, né? Que cria. Ele falou que cria no Senhor Jesus Cristo. Olha o que Jesus falou no verso 37. Já o tens visto, e é o que fala contigo. Aí no verso 38, ele disse assim, creio, Senhor.
e o adorou. Aí, a pergunta que eu quero fazer para você agora, né? Pergunta que a gente tem que tentar responder nesse momento. Qual foi o momento mais importante na vida daquele homem? Foi quando ele recebeu uma bênção material, física, literal, né? Ele deixou de ser cego, ou quando ele deixou de ser cego espiritual e passou a ver Jesus como o Messias, como o Salvador, como aquele que poderia lhe dar a salvação da sua alma, da sua vida. Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque eu percebo que ainda hoje existem crentes que vivem apegados ao passado. Como assim, Albert? Deixa eu explicar para você. Não há nada demais em você ter saudade de momentos específicos, pontuais da sua vida, que te trazem, assim, digamos, boas lembranças, né? Pessoas queridas, pessoas que fizeram parte da sua vida e que, no momento, já não estão mais entre nós. Eu mesmo, por exemplo, tenho muita saudade da minha mãe, né? Me lembro de momentos em que passei junto a ela, né? Com a minha família. Eu lembro de pessoas queridas, amigas, né? Com as quais hoje eu já não tenho mais nem tanto contato. Mas o ponto não é esse. O ponto a que eu quero chegar é o seguinte: tem gente que vive uma vida hoje, vive na igreja, conhece a palavra, mas que tem saudade daquela vida de pecado. Tem saudade daquela fase em que não conhecia Cristo e achava que aquela vida anterior é melhor do que a atual. Tem gente, queridos, que fica com um pé na igreja e um pé fora dela. A gente até brinca, né, mas com um fundo de verdade, e fala que existem crentes raimundos, né? Crente raimundo. É um pé na igreja, né? E a cabeça no mundo. Ou então, crente girafa. O corpo dentro da igreja, a cabeça fora da igreja. Então a gente precisa, até mesmo de uma forma, digamos assim, né? Inusitada, brincando, né? Leve, mas refletir nessas verdades. A Bíblia nos convida a tratar essa questão de forma séria. Você sente saudade do teu passado, da vida pecaminosa que você levava antes de conhecer a Cristo? Eu vou ser sincero, queridos, com você. Eu posso enfrentar a dificuldade que for atualmente, mas eu ainda prefiro a minha vida atual. E falo mais, apesar de todos os bons momentos que eu tive, que eu vivi no passado, e que eu trago na memória, especialmente com pessoas queridas e amadas, com as quais hoje eu convivo pouco, ou já nem convivo mais, apesar de tudo isso, eu falo com toda franqueza para vocês que eu prefiro a minha fase atual. Sabe por quê? Porque naquele tempo, por mais alegria que eu pudesse ter sentido em alguns momentos da minha vida, eu não tinha Jesus. Eu não conhecia o Salvador, eu não conhecia o meu Criador. Hoje eu conheço. Hoje eu posso falar para vocês com toda certeza e com toda franqueza que Jesus me encontrou. E Jesus me curou espiritualmente falando. Hoje eu sei que quem caminha comigo é Deus. Hoje eu sei que o Espírito Santo habita na minha vida. Hoje eu sei que eu tenho um advogado. Hoje eu sei que eu tenho alguém que é poderoso para me livrar do diabo, para me proteger, para guardar a minha alma, para me dar a vida eterna.
para me ressuscitar, ainda que eu morra. Então hoje eu enxergo espiritualmente falando, coisa que no passado, né, apesar de tudo que eu possa ter vivido de positivo, eu não tinha Jesus. Eu não conhecia as verdades do reino de Deus. Então eu falo para vocês, eu prefiro a minha fase atual. Porque hoje as escamas caíram dos meus olhos. Agora eu quero que você observe na sua Bíblia a coerência entre o que aquele homem respondeu para Jesus e a atitude imediata dele. No versículo 38, a Bíblia vai dizer que, ao responder, eu já li para você, aquele homem disse, creio, Senhor. Essa foi a resposta daquele homem, a pergunta de Jesus. Agora, além da resposta, preste atenção na atitude. E por que que eu estou chamando a sua atenção para essas duas coisas, resposta e atitude? Porque nós temos visto muitas pessoas com belas canções nos lábios, belos discursos na boca, mas uma vida prática completamente distorcida, completamente diferente daquilo que elas professam. A gente encontra muita gente que domingo na igreja é uma coisa, né? Se veste como crente, fala como crente, cumprimenta as demais pessoas com a paz do Senhor, faz uma cara de santo, né? Abre a boca, levanta as mãos, pula, dá pirueta, né? Faz e acontece dentro do templo. Mas quando chega na segunda-feira, no trabalho, na escola, com o vizinho onde mora, é um desastre, é uma vergonha, né? Maridos, esposas, filhos, que dentro de casa envergonham o evangelho e não se sentem culpados, né? Parece que tem a mente cauterizada, o coração cauterizado e envergonham o evangelho, dão um mau testemunho, compram e não pagam, vivem mentindo, vivem vivendo uma vida de hipocrisia, enganando as pessoas, tentando passar os outros para trás. Enfim, a atitude de algumas pessoas não é coerente com aquilo que elas respondem, com aquilo que elas professam, com aquilo que elas falam quando estão dentro da igreja, né? Oram fervorosamente, em voz alta, levantam a mão. Na frente do pastor são uma coisa. E os pastores, que na frente da igreja são uma coisa e fora da igreja também são outra coisa. Como é que fica essa liderança? Como é que fica essa pastorada aí? Né? Como é que fica a liderança da igreja evangélica? Então, queridos, o que me chama a atenção aqui é a coerência entre a resposta daquele homem e a sua atitude. A Bíblia vai dizer que aquele homem o adorou. Nós precisamos ter a mesma atitude de adoração. Eu quero levar você a Mateus capítulo 7, versículo 21. Abra sua Bíblia comigo, talvez você já conheça até esse texto de cor. Vamos lá, Mateus 7, 21. Vamos achar, primeiro Evangelho, capítulo 7. Veja o que Jesus falou. Olha o alerta que ele deu quando ensinou sobre essa questão.
A Bíblia diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Percebe? Então, quem é que vai entrar nos céus? É quem domingo está na igreja com as mãos levantadas e cantando fervorosamente belos louvores? É quem domingo se veste como crente, né? E na segunda-feira está fazendo tudo diferente? Quem chega dentro de casa e trata o marido, trata a esposa, trata os filhos, trata os pais, trata o empregado, trata o patrão, trata os colegas de trabalho, os colegas da escola de maneira diferente. É aquele que fica dando trambique na sociedade, é aquele que rouba, é aquele que adultera, é aquele que cobiça as coisas dos outros. É esse? Não. Sabe quem vai para o céu? Sabe quem entrará no reino dos céus? Jesus disse aqui no versículo 21, é aquele que faz a vontade do Pai. Tá? Então nós temos que ser coerentes. Enfim, em relação a Cristo, ninguém fica indiferente, né? Como nós já falamos aqui, ou a pessoa crê e é salva por ele, ou não crê e já está condenada. Bom, agora, caminhando para o versículo 40, e já nos preparando para finalizar esse estudo, veja, o foco agora já não é mais com o próprio cego, ou sobre o próprio cego. Jesus agora vai desviar a sua atenção e falar com os fariseus. Jesus se volta agora para eles, para dar a última lição, né, deste capítulo aqui. Vamos até o verso 40. Vamos ler. A palavra de Deus diz assim: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas por que agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado? Bom, em primeiro lugar, você precisa perceber a prepotência dos líderes religiosos. A prepotência deles, que se achavam superiores às demais pessoas, inclusive ao próprio cego, né, que motivou aqui, que desencadeou toda a discussão do capítulo 9, a prepotência dos fariseus revelava a cegueira espiritual deles, né? E aí a gente faz a seguinte contraposição. O homem que foi curado era um cego, literalmente falando, mas que espiritualmente acreditou em Jesus como sendo Senhor, Messias, Salvador, Juiz, e passou a ver. Presta bem atenção. Aquele homem era cego, né? Ele era cego. Ele admite a sua incapacidade inicial. Ele não se coloca como alguém prepotente, mas ele reconhece a sua limitação e a sua dependência dos atos de Cristo a seu favor. E com essa mesma humildade, com esse mesmo sentimento de dependência e de alguém que é verdadeiramente necessitado do favor de Deus, ele então passa a ver. E aí ele vê Jesus como Senhor, ele vê Jesus como Messias, ele vê Jesus como Salvador, ele compreende Jesus como alguém digno da nossa adoração e ele quer adorar Cristo. Agora olha o versículo 41. Que contradição! Os fariseus constituíam a liderança religiosa da época. Os fariseus compunham o sinédrio, que era o tribunal dos judeus. O
tribunal religioso dos judeus e, em certas ocasiões também, até mesmo para legislar sobre alguns costumes da sociedade, algumas práticas civis, né, do povo judeu. Então, os fariseus, eles tinham, digamos assim, por obrigação, conhecer o que a palavra de Deus, na época, eles não tinham o Novo Testamento, eles tinham o Antigo Testamento, mas eles deviam conhecer o que o Antigo Testamento revelava a respeito de Jesus. E ao comparar o Antigo Testamento com aquilo que estava acontecendo diante dos olhos deles, eles deveriam enxergar em Jesus o cumprimento das promessas de Deus. Eles deveriam perceber que Jesus era o Messias, que Israel tanto esperava, que os profetas anunciaram. Só que eles estavam cegos. Espiritualmente falando, eles estavam cegos. Eles não conseguiam enxergar as verdades de Deus patentes, claras. Só que para eles nem tanto. Por quê? Arrogância, prepotência. É isso que acontece, queridos, com aquelas pessoas que se colocam acima da Bíblia. Com aquelas pessoas que se recusam a acreditar nas verdades que a Bíblia revela. Essas pessoas são comparadas a pessoas cegas do ponto de vista espiritual. Né? A Bíblia fala claramente da divindade de Cristo, do senhorio dele. A Bíblia fala claramente que Jesus vai voltar para condenar alguns e para salvar outros. Mas ainda assim existem pessoas que não querem enxergar, não querem crer, não querem acreditar. Aí zombam da Bíblia, zombam da igreja, né? Perseguem, enfim. São pessoas cegas do ponto de vista espiritual, como aqueles fariseus. Veja só, Jesus é a luz que faz com que pessoas deixem de viver em trevas e sejam iluminadas, enxergando as verdades espirituais do reino de Deus. Mas, para aqueles que acham que podem ver por conta própria, Cristo é mensagem de julgamento para a condenação. Resumindo isso daqui, queridos, o que a gente pode dizer? O homem sozinho é incapaz de andar na luz. O homem sozinho é incapaz de se salvar da condenação eterna. O homem precisa da interferência de Cristo, da ação de Cristo, da defesa de Cristo a seu favor. Aquele cego de nascença, metaforicamente, representa cada um de nós. Nós nascemos em pecado. E nós caminhamos a vida toda numa escuridão espiritual. Nós tropeçamos. E nós, sozinhos, não conseguimos nos livrar dessa deficiência, que a Bíblia chama de pecado. O pecado original, que contaminou o homem, que deteriorou o nosso pensamento, as nossas vontades, o nosso juízo, o nosso senso de julgamento, de justiça, prejudicou a nossa capacidade de amar, de perdoar, né? De viver em verdade, de ser fiel. É o pecado. Nós sozinhos não conseguimos nos livrar dele. Nós precisamos que alguém venha nos ajudar. Nós precisamos que alguém toque na nossa vida, que alguém faça um milagre. Um milagre que nós mesmos não sabemos nem explicar como acontece detalhadamente. Um milagre que muitas vezes nós nem compreendemos, mas que ele é real, ele acontece, e ele, quando acontece, ele transforma a vida do homem. Ele devolve ao homem a luz, a capacidade de crer, de enxergar Jesus,
de olhar para a Bíblia e compreender as verdades do reino de Deus, de adorar a Cristo como Senhor e Salvador. Nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus. Você já tem Jesus na sua vida? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você, como aquele homem, pode se dizer um adorador? Você tem vontade de adorar a Cristo? É importante você se perguntar. E para a gente concluir, queridos, eu quero então observar com você as etapas da conversão daquele ex-cego. Até para que você, se estiver evangelizando alguém, não desanime. Por quê? Porque muitas vezes a conversão de uma pessoa é mais rápida do que a de outra. Tem gente que demora mais, tem gente que é mais rápido, mas no fundo, o que eu quero dizer é que vale a pena pregar o evangelho, vale a pena evangelizar as pessoas, ainda que elas se mostrem vagarosas na compreensão do evangelho, ainda que elas imediatamente não venham a compreender quem de fato é Jesus. Aquele homem, primeiramente, achou que Jesus era só um homem, como ele próprio. À medida que as coisas foram acontecendo, o processo foi se desenvolvendo, Jesus foi conversando com ele, aquele homem, então, passou a ver Jesus como um profeta. Obviamente que isso não era tudo, né? Isso está muito aquém de quem Jesus verdadeiramente é. Mas veja que aquele homem, em contato com Jesus, em contato com a palavra de Jesus, em contato com as ações de Jesus, aquele homem foi sendo quebrantado, aquele homem foi tendo a vida modificada, o seu coração transformado, a sua visão espiritual restaurada. Então, por fim, né, vamos dizer assim, a terceira fase desse processo, por fim, ele reconheceu que Jesus é o Senhor e o Messias prometido no Antigo Testamento. Bom, para encerrar então, queridos, eu quero ler com você, mais uma vez, o que diz o versículo 39. Como eu disse no início deste estudo, que ele é o verso central. Jesus, então, disse o seguinte: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Traduzindo, aquele que se declara e se reconhece como incapaz de enxergar a verdade de Deus por si próprio, quem se coloca nessa condição de humildade e de dependência de Jesus, esses são o que conseguem ver. É para esses que Jesus se apresenta. Então, se você se reconhece como alguém que depende de Jesus, você pode ter certeza que Jesus há de se revelar a você, se é que ele já não o fez. Mas para aqueles que acreditam que não precisam de Jesus, que já conhecem, né, tudo que a Bíblia fala, que são capazes de se salvar a si mesmo, cuidado, porque essas pessoas vivem na escuridão. Essas pessoas acham que são suficientes e não são. Que você possa ter esse entendimento a respeito da sua própria condição e de quem é Jesus realmente. Ele é Senhor. Ele é o nosso Salvador. Que Deus abençoe sua vida, tá? Vamos voltar aqui. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que você tenha compreendido aí a lição, tenha aproveitado aí de maneira
né, satisfatória, essas breves explicações a respeito desse trecho que nós acabamos de partilhar aqui com os irmãos. Se você tiver alguma dúvida a respeito de tudo que foi lecionado aqui, eu estou à sua disposição. Se você quiser compartilhar a sua dúvida agora, se você quiser fazer alguma intervenção sobre tudo que foi falado, você pode ficar à vontade. Caso contrário, você pode me procurar em particular, que eu terei também uma grande satisfação de poder conversar com você mais a respeito da palavra de Deus e trazer mais algum esclarecimento que de repente não ficou muito claro neste momento. Tá bom, queridos? E eu quero lembrar a todos que todas as sextas-feiras, às 8 horas, nós estamos no Facebook da Igreja Evangélica Congregacional do Soteco, compartilhando a palavra de Deus. Na próxima sexta-feira, então, nós vamos entrar no capítulo 10, na exposição do capítulo 10, tá? Então, marque esse horário na sua agenda, reserve aí mais ou menos 1h15, né, para você estudar a palavra de Deus conosco. Tá legal? E domingo, tá bom? Nós vamos ter o nosso culto, tá? Pela manhã, em parceria com a Igreja Congregacional de Brasília. Eu prego pela manhã e à noite, tá bom? Nós vamos ter o nosso culto, nosso momento de culto, tá? E também nós vamos aproveitar para ministrar a Santa Ceia. Bom, não será pelo Facebook, será uma reunião mais reservada, né? E depois eu mando o link de acesso para vocês, tá bom? Já mandamos hoje, né? Pela manhã, minha esposa mandou, mas nós vamos reforçar, tá bom? Esse aviso aí, tá legal? Que Deus abençoe vocês, tá? Aos meus familiares aí consanguíneos, né, os meus irmãos em Cristo também, né, e aqui eu tenho as duas coisas, né, eu tenho família espiritual e também família de sangue. Que bom, né, juntar as duas coisas aí. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite e, se Deus permitir, domingo estaremos de volta. Tá bom? Tchau!